Olá, hoje nós vamos conversar sobre o meu estudo que tem como tema uma abordagem etnomatemática a partir da construção de caixas de mar abaixo na comunidade quilombola do Curiaú. Foi uma pesquisa que foi desenvolvida durante o mestrado, sob orientação da professora doutora Isabel Lara. Eu me chamo Kelly Rodrigues, sou brasileira, amapaense, graduada em matemática pela Universidade Federal do Amapá, mestre em educação em ciências e matemática pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática e participo do grupo de pesquisas e estudos em etnomatemática sob orientação também da professora doutora Isabel Lara. Bem, como informei, esse estudo foi desenvolvido no mestrado com dados coletados em 2015, tendo como objetivo analisar o modo como foram gerados, organizados e difundidos os saberes matemáticos envolvidos na confecção de caixas de mar abaixo na comunidade quilombola do Curiaú, localizada no município de Macapá, estado do Amapá. Especificamente, esse estudo ele se dedica à construção da caixa, representado aqui pela figura 1. Vale destacar que ao realizar o mapeamento de dissertações e teses contendo o tema mar abaixo e etnomatemática no período de 2013 a 2016, disponíveis no banco de teses da CAPES, nenhuma produção havia sido encontrada até aquele período. Os pressupostos teóricos que serviram como alicerce para o desenvolvimento dessa pesquisa estão organizados em dois grandes eixos: cultura, etnoetnia e concepções de etnomatemática. Levando-se em conta que esse estudo teve como abordagem de pesquisa a etnografia e destacando os saberes matemáticos como um produto cultural característico e de utilidade para os moradores do Curiaú e para a sociedade mapaense, assume as perspectivas de La Plantilha de Ferreira para cultura e etno, respectivamente, e adota a definição de programa etnomatemática de D'Ambrosio para estabelecer minhas categorias de análise. O mar abaixo ele ocorre em várias comunidades rurais e urbanas do Amapá. Nesse estudo, evidenciei as práticas da comunidade quilombola do Curiaú, uma das primeiras áreas de proteção ambiental que possui aproximação com a área urbana da cidade de Macapá. Sendo seu principal acesso pela rodovia P070. Esse estudo assumiu abordagem qualitativa de particularidade etnográfica, tendo como participantes dessa pesquisa 3 artesãos, todos da comunidade quilombola do Curiaú, e que ambos são da mesma família. O método de análise escolhido foi a análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi, de acordo com os autores, que corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa, com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Ele compreende 3 etapas principais, unitarização, categorização e produção do metatexto. Com base nas categorias a priori, geração dos saberes envolvidos na confecção das caixas, organização e difusão desses saberes, foram extraídos excertos das respostas dadas e, após criadas as unidades de significado, emergiram subcategorias. A partir das unidades de significados criadas, emergiram 3 subcategorias: experimentação e observação de geração a geração, transmissão de saberes matemáticos relacionados à confecção das caixas, habilidades relacionadas à construção das caixas, que podem ser melhor visualizadas, essa frequência com base neste gráfico 1. A primeira subcategoria, ela diz respeito àquelas aprendizagens passadas de pai para filho, ou de um parente, tanto pela experimentação, seguida de explicação ou simplesmente da observação. Em relação à segunda, estão vinculados todos os excertos que se referem à transmissão por outro, parente ou não, sobre especificamente os saberes matemáticos envolvidos na confecção da caixa. Já a última subcategoria emergente relaciona-se a excertos que dizem respeito a habilidades que foram desenvolvidas com o passar dos anos, aperfeiçoando a confecção da caixa mediante experiência do próprio artesão. No gráfico 2, é possível visualizar a frequência dos excertos que originaram as subcategorias emergentes a partir da categoria Organização dos Saberes envolvidos na confecção da caixa. Na categoria Organização dos Saberes, foi possível verificar a emergência de um número maior de subcategorias. A primeira subcategoria diz respeito aos saberes matemáticos encontrados na confecção das caixas, saberes esses não mencionados pelos artesãos como sendo matemáticos,
matemática. A segunda subcategoria ocupa-se dos saberes relacionados à confecção das caixas, né? Esse processo de construção ele vai envolver também outros saberes. A seguinte, né, se refere à influência política, econômico-social, influências sofridas pela comunidade que recriaram o processo de construção das caixas. A quarta subcategoria evidencia a influência cultural, a maior manifestação destacada pelos artesãos, se refere à cultura do seu povo. A última subcategoria está associada ao aprimoramento da matéria-prima. Os materiais utilizados para a confecção necessitaram ser reorganizados. No gráfico 3, é possível visualizar a frequência dos excertos que originaram as subcategorias emergentes a partir da categoria difusão dos saberes envolvidos na confecção das caixas. A primeira subcategoria ela aborda a comercialização das caixas. Os artesãos eles confeccionam para o seu próprio uso e também para vendê-las, lhes gerando renda, embora nem todos os participantes eles constituem a profissão como sua principal fonte para sustentar a família. A segunda subcategoria trata das oficinas para popularizar o saber. O artesão A é o principal responsável pela confecção das caixas dentro da comunidade do Curiaú. Logo, os artesãos B e C aprenderam com ele dentro dessas oficinas. Em relação à última subcategoria, estão presentes todos os excertos que dizem respeito à matéria-prima para a confecção das caixas, pois neste processo ela se difunde e se recria, sendo possível ser repensada. Ao buscar verificar cada uma das 3 etapas do programa Etnomatemática, geração, organização e difusão dos saberes, em particular na confecção das caixas, por muitas vezes percebe-se que essas etapas não são disjuntas, pois trata-se de um processo que, à medida que organiza-se, difunde-se e vice-versa. Então, nesse estudo, foi possível perceber que a caixa ela possui valor cultural no que diz respeito à história do mar abaixo, sofrendo transformações ao longo do tempo devido à necessidade de se pensar a matéria-prima. Também percebeu-se a matemática envolvida no processo de confecção da caixa, em que a partir da experimentação e observação os saberes foram construídos, sendo transmitidos de geração em geração. E nas oficinas, encontramos uma alternativa para popularizar os saberes envolvidos na confecção das caixas. É importante falar que quando esse estudo foi desenvolvido, o Marabaixo ele era um gênero musical muito peculiar do estado do Amapá. No entanto, no dia 8 de novembro de 2018, o Marabaixo passa a ser reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pois, ao tratar de uma expressão cultural que reúne experiências vividas dentro da cultura africana, percebe-se a sua importância no que diz respeito à valorização da identidade negra no Brasil. Bom, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a minha pesquisa e estou aqui para sanar as possíveis dúvidas. Obrigada.